Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um podcast educacional, o nosso Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Victor e sou professor de matemática. E hoje eu tenho uma alegria enorme de voltar aqui com as minhas duas amigas e colegas neste episódio, começando pela professora Franklin. Olá, pessoal, uma alegria imensa nessa noite estarmos aqui para discutir mais um assunto que tem totalmente a ver com a educação. Então, meu nome é Franklin, professora de língua portuguesa, especialista em gestão educacional. Eu também estou aqui com a nossa diretora. Esses episódios passados estávamos aí uns, outros, e agora estamos todos aqui novamente porque o convidado merece. Já já você vai saber quem é. Antes disso, seja bem-vinda, Cris. Bom te ver de novo. Que bom que você está melhor de saúde aí. Ainda bem, né? A voz não é a mesma, que fique claro. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui babando um pouquinho no nosso convidado, que é maravilhoso. E a gente está aqui, começou a bater um papinho fora das câmeras e agora a gente vai começar para valer nas câmeras, né? Então vamos voltar para o Pedro para ele te apresentar? Bora. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. O nosso convidado de hoje nasceu no ano de 2011. É uma criança, mas é uma criança fantástica. Rian Maia. Vou falar só um pouquinho, mas vocês vão ver durante a conversa muito mais coisa. Ele é empreendedor infantil, escritor, palestrante, ator e embaixador. Além disso, ele já é formado em inglês pela Wizard, é uma criança que desde pequeno viu a importância de falar um outro idioma e também se aprofunda nessa vida do empreendedorismo, estudar sobre como se tornar um empreendedor. Então seja muito bem-vindo, Rian. Falei tudo certinho? Falou tudo certinho, viu, tio? Muito obrigado pela essa entrada, obrigado pelo convite, pela participação de todos vocês. Uma boa noite a todos que estão assistindo aqui, vai ser uma conversa maravilhosa. Só nessa entrada, só nessa conversa que eu tive com a tia, eu já tô adorando. Essa interação que eu tenho logo de início já me faz ter certeza o tanto que esse podcast vai ser maravilhoso. Eu já consigo até imaginar os assuntos que a gente irá abordar, que vai ser de suma importância, principalmente para você, papai e mamãe que tem filhos, principalmente para vocês, empreendedores. Então, eu tô muito animado. Uma boa noite a todos vocês, viu? Maravilha! Sentiram, né? Sentiu aí só a introdução? Rian, primeiro eu queria que você falasse para nós, de começar, falei que você nasceu em 2011, mas eu queria que você falasse para nós, qual a sua idade e em qual ano você está estudando? Eu tenho 11 anos de idade, nasci dia 1º de agosto de 2011, e eu tô estudando no Colégio Império, no 6º ano. No 6º ano, olha aí, acabou de entrar aí no Fundamental Anos Finais, né, Rian? Isso mesmo. Que maravilha, mas eu sei que a sua história educacional já vem aí há muito tempo antes. Já. Não é verdade? Conta aí pra nós, como que foi aí essa sua entrada na escola, a questão de aprender a ler, aprender a escrever, que tá totalmente ligado com o que você faz hoje. Olha, eu aprendi a ler e a escrever aos 4 anos de idade. Não, 3 anos de idade. Aos 5, eu dei minha primeira palestra. Olha só. Aos 6, eu escrevi o meu primeiro livro, que teve uma aceitação muito grande. Muitos projetos foram feitos. Aos 7, eu alcancei todas as emissoras de TV. Então, foi um grande momento de visibilidade, onde as pessoas começaram a realmente a me conhecer. Aos 8 anos, eu adotei o estilo de vida, o empreendedorismo. Eu montei minha primeira hamburgueria. Minhas receitas veio através de palestra. Eu fui garoto propaganda de uma grande empresa, de direitos autorais do meu livro. Então, aos 8 eu montei a minha hamburgueria. Aos 9, eu escrevi o meu segundo livro, A Formiga Fora do Normal, que teve também uma interação muito boa. E foi esse livro que fez com que a ponte hoje, com 10 anos de idade, eu me tornasse membro da Academia de Letras do Brasil. Agora... O membro mais jovem da história, não é isso, Isso, o membro mais jovem. Que legal. E hoje em dia, com 11 anos de idade, eu vou palestrar em uma entrevista com a revista As Caras. Eu me formei em inglês. Eu vou ganhar o título de cidadão benemérito. Então, tá sendo sempre executando algo. E super bem executado, porque eu estou aqui embasbacada, né, com esse currículo em 11 anos. E aí eu penso, então, Pedro e Cris, o que é que vocês acham?
Já que você fez agora uma síntese de quem é o Rian ao longo desses Claro. 11 anos, eu gostaria de saber de tudo. Como que foi o Rian lá, bebê? O que a sua mãe e seu pai te contam sobre isso? Tem Olha, informações? eu não entendi muito bem a pergunta, Quando não, você era tia. neném, Hum. o que os seus pais contam sobre você? Como que era esse bebê, Rian? Olha, eles falavam que eu era bem curioso. Sou É? até hoje, eu sou muito curioso. Eles me falavam que desde pequeno eu costumava falar frases certas. Tem até uma história, se vocês quiserem ouvir depois. Uhum. Pode ser agora, então? Pode Posso ser falar? agora. Pode, a casa é sua, Rian. Uma vez, minha mãe, ela saiu. E eu tava na casa da minha tia. Minha tia chegou pra mim, olhou pra mim e falou: Rian, cadê a sua mãe? Eu olhei pra minha tia e falei: minha mãe saiu, acho que ela foi no mercado. Então eu sempre costumei falar frases certas, corretas. Sempre fui muito curioso. Sempre gostei muito de ler. Tanto, né, que eu aprendi a ler e a escrever com 3 anos de idade. Sempre fui um garoto muito extrovertido. Fazia amizade com todo mundo que eu conseguia fazer amizade. Sempre Que legal. amei falar. Eu sempre tentei ser espontâneo, digamos assim. E isso é o que eles me contam, Sim, como eu era bebê. perfeito. Muitas pessoas falaram que eu nasci em berço de ouro. Você nasceu em Brasília. Nasci aqui em Brasília. Hoje você está morando em São Paulo. Sim. Veio só para gravar o podcast, mais um compromissozinho aí, né? Mas o compromissozinho aqui. Eu amo dar palestra, eu amo gravar vídeos, eu amo dar entrevista, podcast, eu amo falar, eu amo interação com o público. Então você já esteve em outros podcasts? Já sim. Ah, que Já chique. dei várias palestras, entrevistas. Você falou de emissoras, conta aí pra galera saber, apesar de sua pouca idade, aonde você já foi também, que aqui é um convidado ilustre do Pode Educar Brasil. Olha, eu já apareci em programas de televisão, Hora do Faro, SBT, Fala Brasil, Sofá Amarelo e por aí muito mais. Que legal. E é legal ir nesses lugares? Você Nossa. consegue se divertir fazendo isso? Sempre! Eu me divirto fazendo tudo. Eu me divirto dando palestra, eu me divirto gravando vídeos, eu me divirto em entrevistas. Então, aparecer em programas de televisão, eu sempre tive noção de que era algo grande e de que eu deveria me comportar como tal, sabe? Só que eu sempre amei e eu sempre me diverti com tudo que eu faço. Isso é muito importante, não é? Porque senão as coisas ficam chatas, né? Ficam. E vem cá, me responde uma coisa. Pensando nisso, na diversão, como que a escola é pra você? A escola é legal? Ela é, às vezes, chata? Como que a escola é pra você? É pra Olha. falar a verdade, hein, Rian? Pode falar que você Claro. ama matemática, que ó, aquilo que a Amo. gente combinou. Eu amo todas as matérias. Todas. Amo matemática, amo língua portuguesa, Muito amo bem. ciências. Eu só não sou muito fã de história e geografia, viu? Sabe? Mas eu vejo os professores como pérolas para o nosso país. Porque são eles que vão nos dar o básico, são eles que vão nos dar o conhecimento. Claro que a gente precisa até hoje. Em escolas, eu e meu pai, a gente sempre gostou de ser um pouco adiantado. Então a gente sempre estudou muito, sabe? Claro, eu sempre me diverti estudando. Então a gente sempre estudou, a gente sempre foi além do que a professora nos passava. E isso fez com que eu conseguisse me destacar, eu conseguisse ajudar os meus coleguinhas, sabe? Então, particularmente, eu gosto bastante da escola. E com quantos anos você entrou na escola? Nossa, tia, essa pergunta eu acho que foi Difícil? com 3. 3 aninhos. 3. Que legal. E rapidinho já aprendeu o que precisava ali, a ler. Sim. E, Rian, sobre esse seu retrospecto aí, desde novinho, que a Frank tá aí, para que possam conhecer o Rian, mais do que apenas o que está fazendo, o que fez, né, Sim. né Frank? Mas a pessoa, o ser humano, a criança. Mas eu acho interessante também que desde que eu comecei o contato, para você vir aqui, eu vi a participação do seu pai nessa sua jornada, desde novinho. E você acabou de citar na pergunta da Frank ele novamente. A gente queria saber qual que é a participação aí do seu pai, da sua mãe, para que você tenha hoje os resultados que você teve, os aprendizados. Conta um pouquinho para a gente dessa estrutura familiar, a importância que teve para você. Minha base. Eu vou tirar aqui, não gostei muito. Fique à vontade. Minha É igual base. a Frank. A Frank também não. Meu pai e minha mãe, eu posso dizer que é uma base extraordinária. Meu pai e minha mãe, eles me deram básico. Meu pai e minha mãe, eles me ensinaram tecnicamente tudo o que eu sei hoje.
eu não estaria aqui se não fosse pelo meu pai e pela minha mãe. Então, eu devo tudo a eles. Tudo. Por isso, sou muito grato com eles. E o que. Maravilhoso. Seu pai tá ali atrás das chorando. câmeras ali, tá ali emocionado ali, ele, viu? E conta pra mim, Rian, de maneira prática, o que você percebeu, apesar da sua pouca idade, que seu pai, a sua mãe, desde pequenininho, como a Frank falou ali, bebezinho, início da escola, foram fazendo com você que te ajudou a te desenvolver nas suas habilidades? Olha, o que viu, tipo assim, a pessoa que viu que eu realmente era fora da curva foi minha professora. Ela passou o comunicado com meus pais e eles começaram a treinar. Tem uma filosofia, a filosofia encarnação do verbo. É uma filosofia muito importante, uma filosofia que ensina, ao meu ponto de vista, a ler corretamente a teoria dos 3 elementos, sabe? Meu pai, pra falar a verdade, ele foi um grande contador de histórias na minha vida. Uma coisa aqui que me chamou muita atenção em relação à leitura. Meu pai, ele sempre me contava histórias pra dormir. Eu dormia com ele, eu chegava assim e falava, papai, o quê? Adivinha? História. Ele virava pra mim e me contava as histórias. Só que chegou uma vez que as histórias acabaram. Então o que meu pai fez? Ele começou a ler. Eu era muito pequeno, só que certa vez eu vi o meu pai lendo. Eu vi ele, com os olhos dele brilhavam lendo aquele livro. E de uma certa forma, ele passou uma vontade pra mim de ler. Sabe aquelas letras que formavam palavras? Eu fiquei encantado. Então eu citei pro meu pai, perguntei o que ele estava fazendo. Ele chegou calmamente e falou, filha, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Muito bom. Aí eu falei, pai, me ensina a ler. E foi assim que eu aprendi a ler. Foi assim que começou essa minha grande interação com a leitura. Ele me ensinou a ler com umas letrinhas de madeira que tinha. Sim. Ele colocava assim as sílabas. B com A dá o quê? Aí eu, bé. Aí ele, não, bá. Aí com isso eu fui aprendendo. Bá, bebe, babu. Entendeu? Dá, Que dedinho, do. legal. Maravilha. Meu pai é um companheirão também, né? Nossa, meu pai e minha mãe somos grandes companheiros. Meus melhores amigos, sabe? Pessoas que eu consigo contar sempre pra tudo. Maravilha, maravilha. E Rian, eu vou voltar a uma conversa que a gente teve nos bastidores aqui a respeito, né, aproveitando esse gancho, que a gente sempre fala da importância da família para ajudar no desenvolvimento. Mas a gente sabe que nem todas as crianças que estão nos assistindo têm esse apoio familiar. E você falou algo muito interessante, você até citou um filme que mostra que mesmo se a criança não tiver esse apoio, ele pode ir buscar e pode buscar os seus sonhos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, eu ensino isso na minha teoria. A teoria dos 3 elementos ou dos 3C. Que uma outra oportunidade, né, na segunda vez que a gente se reencontrar aqui, que eu já tô super animada, eu vou explicar mais pra vocês. É o seguinte, eu sempre citei nos meus vídeos, e eu sempre acreditei que a maior arma da transformação é a força de vontade. E isso se comprova em filmes e em livros, por exemplo. Vocês já assistiram o filme Matilda? Já sim. Nossa, extraordinário aquele filme. Eu amo muito. Conta a história de uma menina extremamente inteligente, que sempre teve o gosto pela leitura, que sempre se destacava, só que ela não tinha o apoio dos pais. Então, o que aconteceu? Ela não tinha o apoio dos pais, mas ela tinha o apoio da professora. Então, ela se esforçou e, no final, ela encontra o seu final feliz. O menino que descobriu o vento, a história dele foi pior ainda. É outro filme, né? É, outro filme. Ele não tinha o apoio nem dos pais, familiares, amigos, professores. E mesmo assim, ele conseguiu mudar a situação que ele estava. Por quê? Por causa da força de vontade. Se a gente quer ou se a gente não quer algo, acabou. A gente faz tudo para fazer ou para não fazer. Porque vem de dentro da gente. É a nossa força. É a nossa vontade. Então, filmes como esse nos mostram que ter uma base familiar, ter uma base na escola, facilita muito a nossa vida. Eu digo isso por experiência própria, porque eu tenho tanto os meus pais me ajudando, quanto os professores. E que não ter essas bases pode, sim, gerar grandes barreiras. Só que a gente consegue derrotá-las, por causa da nossa força de vontade. É verdade, a educação, ela, e junto com a força de vontade, ela transforma a sua vida, a sua realidade.
na verdade, mesmo que as pessoas não apoiem ou não acreditem na gente, né, Rian? Uhum. Que é aprendizado. É verdade. Rian, me fala um pouquinho sobre como que era então o Rian ali, porque você disse que ajuda seus colegas também. A Uhum. partir do momento que você tem uma certa facilidade, você de repente termina as atividades até antes de alguns e pode fazer esse papel de ser um auxiliar. Sim, claro. Isso é extraordinário. Como é, né? Até hoje o Rian ali ainda está no 5º ano, ainda está assim. É a fase correta, 6º ano? Sexto. 6º ano. O Rian, então, na sala de aula é alguém que circula entre os colegas, que vai ali e pergunta se está precisando de uma ajuda, ou já vai Sim, dialogando claro. e naturalmente ajudando. Eu sempre gostei bastante de ajudar meus colegas quando eu sou expert no assunto, né? Uhum. Quando eu sei como fazer uma conta, como eu sei como interpretar um texto. Então, sempre quando eu vejo que alguém tá com dificuldade, eu pergunto se quer me ajuda e eu começo a ajudar a pessoa. Eu já ajudei muitos coleguinhas meus e eu sempre me senti muito feliz quando eu ensinava e eles aprendiam. Nossa, pra mim é uma satisfação muito grande, sabe? Teve uma vez, contar uma história pra vocês, Claro. muito chocante, que foi até um dos motivos que a professora viu essa desenvoltura em mim. Na minha antiga escola, nossa, foi há um bom tempo atrás, a gente tinha 16 alunos na minha sala. E era época de prova e a gente sentou em um formato de sorriso, sabe assim, ó. Assim, ó. Uma meia Tal. lua. E eu tava aqui. Lá Gostei final. desse formato de sorriso, viu? Gostei. Porque eu sempre falei o formato de Ou U. meia lua. Mas ser positivo com sorriso eu achei bem mais legal. Que deve ter sido. Veio da professora esse formato? E ela falou pra você formato de sorriso ou foi você Que imaginou. que imaginou interpretou. que era um sorriso? O seu sorriso, sentar em Pra formato mim é um de sorriso. sorriso, gente. Então, Ó, porque a Que gente legal. fala em formato de U. Que legal. Mas eu vou falar formato de Eu vou sorriso. copiar você. Porque Isso mostra, é muito positivo, já mostra que a gente né? tem que ser feliz. Porque, claro. né? Gostei, Pra mim é viu? um formato de sorriso, porque sorriso é assim, ó. Assim, ó. É isso mesmo. Certíssimo. Sorriso bem alegre. E como foi lá, nesse evento? Exatamente. E aí, a professora começou a entregar as provas. Eu quase nunca fico nervoso com prova. Aí o formato já ficou de tristeza, ou não? Não? O formato de U ficou, o formato de sorriso ficou mais sorridente ainda. Que legal. Ó, aí ela começou, entregou. Eu fui o primeiro. Aí ela entregou pra mim e foi entregando pros meus outros colegas. Tinha 16. E quando ela chegou no último, eu olhei pra professora e falei: professora, terminei. Aí ela: o quê? Aí eu: terminei. Aí eu entreguei a prova pra ela corrigiu, eu consegui gabaritar a prova, sabe? Então, são feitos como esse que ela percebeu essa desenvoltura em mim. Sem falar também que eu gosto bastante de ajudar os meus colegas. Sem Aí falar... você tem facilidade, você ajuda. E Sim, você estava em que série, que ano? Você lembra esse momento em que a professora teve essa percepção? primeiro. Primeiro aninho. Porque, na realidade, ela mal terminou de entregar para a turma toda, você já havia terminado de responder. Né? Já então, havia terminado. Chamou muita atenção. A professora mal conseguiu falar. Agora, abram a prova, vamos começar. Não deu nem as orientações, né, Frank? Não. Deu nem tempo. Realmente foi extraordinário. Pois Meu Deus. Em 30 anos de educação, nunca tive um aluno assim. Sério, tia? Já tive muitos que chegaram próximo a isso. Olha, eu queria mesmo que crianças como eu, crianças com a minha desenvoltura, não fosse uma exceção, sabe? Queria que tivesse milhares de crianças que sabem o que eu sei, sabe? Que conseguem galgar em lugares que eu já galguei. Porque isso seria realmente algo muito bom pro Brasil. Ó, o Japão, desde da bomba nuclear de Hiroshima, sabe? Desde essa bomba, não me lembro o ano, não vi a memória, não sou muito Pergunta bom com pra data. Cris que ela lembra de assistir no jornal. E é incrível, né? Eu estava assistindo um documentário sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki agora no final de semana. Mas não guardei os anos. Sério, eu Foi sou, final da guerra, né? eu sou- 1946. eu sou péssimo com data. 49? 45. 45, final da Segunda Guerra Mundial. Eu sabia, Isso. achei que era 46. E aí, Muito essa bomba obrigado, hein? caiu lá, destruiu tudo, e o Japão, ele teve que se reconstruir, certo? Ele teve que se voltar. Então, desde essa bomba até ele conseguir se formar mesmo, o Japão é mais novo que meu avô, né? E mesmo assim, ele já tá no pódio de terceiro país mais rico do mundo. Eu tô percebendo aqui, o Brasil, ele já tá aqui há mais de 500 anos. Ele não entrou no pódio.
ele não vai pra frente. E com isso eu fico surpreso. Aí eu percebo que é por causa de vários aspectos. Os Estados Unidos é o primeiro país mais rico do mundo, e eu fico observando por quê. A cultura deles, eu até comentei com você, né? Comentou mesmo. Comentei. A cultura dos Estados Unidos é ler e estudar. Aqui do Brasil é carnaval e futebol. Lá nos Estados Unidos, as crianças são desafiadas antes dos 18 anos a ganhar o seu primeiro milhão. Já falei. Olha que lindo. Já falei nesse desafio aí. Pois é, viu? Aqui as crianças são desafiadas ao quê? Deixa eu ver aqui um exemplo bom. A passar numa universidade, sabe? Lá, as crianças, elas têm no sangue delas algo inovador. As maiores cabeças surgiram dos Estados Unidos. Lá onde ficam as maiores faculdades, universidades, as melhores escolas. E é por isso que eu fico observando por que os Estados Unidos é assim, o Brasil não é, e o Brasil não usa um método de ensino, sabe? São perguntas como essa, são motivos como esse que eu acredito, na minha opinião, que não faz o Brasil crescer. E até por isso, Rian, já pegando o gancho, que por essa sua crença nessa mente de inovação, você tem um método que já está aplicando em colégios em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco, que é para realmente ajudar as crianças a mudar essa cultura no Brasil. Qual é esse projeto que você vem desenvolvendo aí? Olha, nas minhas escolas, na minha escola, também na minha, calma aí. A escola gente entendeu. Sim, na escola onde eu estudo, Perfeito. eu estou começando a dar aulas. E eu tô dando aula, além de inglês, de empreendedorismo domiciliar. E como é que é essa aula de empreendedorismo domiciliar? Eu e minha base, nós acreditamos que para ser um grande empreendedor lá fora, temos que começar dentro de casa. Então, todos os exemplos que eu dou nessa aula é dentro de casa. Tudo que eu falo aconteceu ou acontece dentro de casa. Eu ensino a crianças o básico. Ter noção do dinheiro, ter noção do valor dele, ter noção do que fazer para obter, ter noção das despesas domiciliares, ter noção de como são as rendas, as receitas do papai e da mamãe. Então ela já tem uma noção, começando dentro de casa, do que é o dinheiro, certo? Porque o dinheiro não é nosso, né? O dinheiro é só a nossa vez de gastá-lo. Então a gente deve saber como gastar esse dinheiro. Muito boa essa frase. Excelente. Na verdade, Rian, você estar agora fazendo palestra, podendo levar o seu conhecimento para outras crianças, inclusive para adultos, porque eu estou aqui aprendendo o tempo inteiro. Tem a ver também com aquele seu início lá, com essa sua base que você fala o tempo inteiro, que é o que você também trabalha nas suas palestras, que é levar o exemplo do que está sendo dito, a prática para dentro de casa, né? O que acontece na família. Então, você volta mais uma vez a falar da importância do pai, da mãe, da estrutura familiar, de pessoas que estão ali com você o tempo inteiro, te orientando, te apoiando, mas dando vazão às suas vontades, aos seus sonhos também, né? Às suas habilidades. E você fala, por exemplo, do dinheiro, fala dessa coisa de aprender a lidar com esses números, né, de contas e tudo. Você aprendeu isso também quando você aprendeu a ler lá atrás, quando você começou a escrever e produzir o seu primeiro livro, né? Você foi construindo toda essa sua bagagem. O que você escreveu nesse seu primeiro livro? No meu primeiro livro, eu escrevi sobre heróis. A Liga da Tecnologia. Vai aparecer aí na tela o livro do Rian. Vai falando os livros e a gente vai mostrando. O Dudu vai mostrando. E o seguinte, nesse livro, embora eu tinha 6 anos quando eu escrevi, eu sempre tinha noção de tudo. Então eu sempre procurei botar mensagens ocultas nos meus livros. Por exemplo, na primeira página está escrito: eles trabalhavam juntos quando descobriram uma passagem secreta perto da casa deles. E mesmo assustados, eles entraram e conheceram heróis incríveis. Na segunda página, eles falaram com o chefe e pediram para entrar na equipe. O chefe aceitou. Eles tiveram que ser o menino, o eletromagnético, e a menina, a garota imã, e eles tiveram sua primeira missão. Ou caso, eles quem?
Eu não coloquei nome. Perfeito. E eu tive noção que eu não coloquei nome, sabe pra quê? Pro leitor identificar quem é o seu herói e quem é a sua heroína. Pro leitor encarnar o verbo. Pro leitor não deixar tudo na conta do autor. Entendeu? Então bora lá. Tio Pedro, quem é seu herói e quem é sua heroína? É seu pai? É sua mãe? É o Batman. É o Batman? Por essa você não esperava, né? Rapaz, muita gente já me respondeu com Batman também, a Mulher Maravilha. Eu vim até de homenagem pro Batman. Então, então você coloca o nome do Batman. Batman e quem é a sua heroína? Minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Selma Rosa. Oi? Selma Rosa. Você coloca o nome da sua mãe e o nome do Batman pra colocar. O meu herói e minha heroína é meu pai e minha mãe, Alan e Sarah. Então eu coloco. Sarah e Alan trabalhavam juntos quando descobriram uma passagem secreta perto da casa deles, tananã. Outro assunto muito interessante, outra mensagem, é que eles estavam assustados. Eu falei até aqui que mesmo assustados, eles entraram e conheceram heróis incríveis. Agora eu tenho uma seguinte pergunta. Se eles não tivessem entrado, eles teriam se tornado heróis? Não, eles teriam sido vencidos pelo medo, não é isso? Eles teriam sido vencidos pelo medo. Nossa, tia, você achou a palavra. Essa daí é boa. Precisou ter a curiosidade e a coragem de Precisou ter a avançar. curiosidade. Porque a gente tem medo do desconhecido. Verdade. No primeiro dia de aula, por exemplo, tá todo mundo com medo. Todo mundo tenso. Quem vai ser a Quem vai professora? ser a professora? Os colegas. Quem vai ser os meus melhores amigos? Do que vai cair? Então, por quê? Porque é o desconhecido. A partir do momento que a gente não enfrenta o desconhecido, a gente pode estar perdendo uma oportunidade. Se eles não tivessem entrado, eles teriam perdido a maior oportunidade da vida deles. Olha que legal. Então, enfrentar o desconhecido pode ser uma porta. Pode ser uma porta. Cabe a nós abri-la, né? Sempre. Eu também tenho outra mensagem nesse livro. Sim. Que a mensagem é o seguinte. No início, eles não têm título. Eles não têm nome, eles não têm reconhecimento. Até eles virarem heróis. Ou seja, o mundo onde a gente vive, ele está baseado no seu título. Quem é você? Quais são os seus feitos? Entendeu? Eu tenho uma empresa. Eu vou tratar melhor o meu pai do que, bora supor, alguém que eu não conheço. Posso dizer assim. Por quê? Porque o meu pai, ele tem um título. Ele tem um título de meu pai. Aquela pessoa que eu não conheço, eu não sei quais são os feitos delas, eu não sei qual é o título. Certo? Essa é a terceira mensagem que eu coloquei no meu primeiro livro. Excelente, porque quando você conhece a pessoa, você tem o título, você sabe quem ele é, qual a história dela, você confia, você se conecta com essa pessoa, desenvolve sentimentos com ela. Então, isso faz com que você, uma vez estabelecida ali a relação, você admire também, né? Então, o título tem a ver com isso, necessariamente com a conexão que você tem com a pessoa, né? E o meu segundo livro, eu coloquei um pouco em relação à minha opinião e visão ao estado político, que hoje eu vejo com muita tristeza. O meu segundo livro, ele fala o seguinte, eu não vou dar spoiler, então, se você quer saber do meu livro, você vai ter que ir atrás, você vai ter que comprar, viu? Eu vou dar um spoiler pequenininho aqui Esse pra é o vocês. outro livro? É o Esse é o segundo. segundo. Maravilha. Fala o nome pra gente aparecer A aí. Formiga Fora do Normal. Esse livro, ele é muito bacana, ele tá bem mais executado. Esse livro conta a história de um formigueiro, que ele era atacado por um tamanduá. E uma formiga, ela, depois de muita insônia, depois de muito desespero nos formigueiros, ela conseguiu vencer esse tamanduá. Como? Não sei, né? Esqueci, bati a cabeça e esqueci. Mas, o que eu quero realmente dizer é o seguinte. Hoje em dia, esse livro faz muito sentido com a política. O tamanduá é os políticos, o formigueiro é as nossas casas e as formigas somos nós. A sociedade. A sociedade. Muito bom. O brasileiro, ele consegue ficar atormentado com a política. A política, ela consegue trazer insônia pra gente hoje. Através de taxas tributárias, através de burocracia, através de imensas dificuldades. Hoje, tem muitos brasileiros endividados, por exemplo. E eles nos atormentam dentro das nossas casas. E a Formiguinha Fora do Normal
No caso, são todas as pessoas que têm noção disso e que estão fazendo algo para ou sair dessa situação ou para ajudar as pessoas e alertá-las. Entendeu? Esse é a primeira mensagem do meu segundo livro. Olha que legal. Ele foi lançado há Única. quanto tempo? 9, 10, 11, 2 anos. Ah, tem 2 anos. E foi por causa desse livro que você foi para a Academia Brasileira de Letras, correto? Que eu tô aqui na minha colinha, porque é tanta coisa desse menino que... É porque é o seguinte, a Globo, ela fez uma matéria com o meu livro. E eu tive a honra, olha que delícia, eu tive a honra de ser comparado com Monteiro Lobato Mirim. Que chique. A academia viu, os membros da academia viram, se interessaram e mandaram, no caso, a notícia pro meu pai. Meu pai, ele ficou desatento, ele não viu essa notícia, meu Deus. Ele só foi ver quando meu nome já estava aceito. Olha só. Então você não ficou nem na expectativa de será que eu vou entrar? Exatamente. Melhor ainda. Sai desse sufoco, gente. Será que eu vou entrar? Meu Deus do céu. E se eu não entrasse, eu também já não iria saber. Não é mesmo? É verdade. Então, olha que legal. Tá vendo? Eu sei que você é um cara religioso, eu estava pensando com seu pai, é o que a Bíblia diz, né? Que a ansiedade adoece, né? Então, nesse caso aí, você não teve nem ansiedade. E já teve só alegria ali. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Eu, meu pai e minha mãe estavam dormindo ali naquele momento. A gente nem soube. Só soubemos quando a gente acordou. Não é mesmo? O presente já estava concretizado. Já né? estava Muito bom. concretizado. E essa é uma maneira muito bacana de enxergar as situações, né? Sim. Que é inteligente. Rian, e hoje lá na escola, como que o Rian está com os colegas? Porque você tem muitos compromissos, né? Como que o Rian está com os professores? Você já falou que se dá bem com todo mundo e tudo mais. Mas assim, como que você, por exemplo, eles querem o tempo inteiro discutir sobre o seu livro, sobre a sua participação na Rede Globo, nas outras TVs, enfim, os colegas na escola, eles exploram o Rian nesse outro lado? Ou você é uma criança normal? Olha, é o seguinte, eu costumo dizer que eu tenho 2 lados. Uhum. Que é o meu lado criança e que é esse meu outro lado. Então, na escola, eu sou meu lado criança. Então, eu costumo ser uma criança. Eu não costumo falar do que eu faço, dos meus feitos, do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Então, eles me tratam como uma criança. Por exemplo, a minha vida aqui em São Paulo foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu tô com uma parceira incrível, uma amiga de coração, que é a Vitória Winer. O pai dela, por exemplo, me ensinou muitas coisas sobre o empreendedorismo hoje. Fala um pouquinho pra gente, Rian, da Vitória. Quem é, pra quem não conhece? Conta um pouquinho aí pra gente quem é e o que eles estão fazendo aí por você. A Vitória, ela sempre teve na veia dela o empreendedorismo. Ela sempre gostou de fazer bolos, ela é uma cozinheira excelente, eu amo comer as comidas dela. E quantos anos ela tem? Ela tá com 11, se eu não me engano. Vitória, eu sei que você vai assistir, que o Rian vai te mandar, e a gente quer você aqui quando vier visitar Brasília, viu? Passa no Pode Educar. Exatamente. Vitória, já tá sabendo, né? Você vai ter que vir aqui, porque aqui é muito bom. Inclusive, Rian, vocês podem vir juntos, você pode estar conosco novamente aqui. Isso é uma honra. Então, continuando. A Vitória, ela sempre teve na veia dela o empreendedorismo, através de bolos. Ela também já fez slime. Você sabe o que é slime? Sei, é tipo uma moeba. Isso, é tipo uma moeba, da geração sabe? de vocês. É que eu estou velho. 24 anos, não é tão velha assim, não. Essa é mais velha que eu. Tá mais velha que eu. Ela faz conteúdo pra internet com isso? TikTok? Ela isso? grava o TikTok, ela tem o Instagram dela. E a gente começou, ela se tornou minha parceira na marca Deguste Gelinho. É uma marca de gelinho gourmet, gelinho profissional. E a Vitória... Gelo? Gelinho. É como que é gelinho, pra quem tá nos ouvindo? É porque eu moro em São Paulo, lá é gelinho, mas aqui em Brasília é din-din. É porque eu peguei o costume, aí eu esqueço que eu tô aqui, aí é gelinho. Gelinho, essa eu não sabia, porque tem din-din, tem laranjinha. Sacolé, exatamente, din-din, pois é. Lá din-din é dinheiro. Aqui as duas coisas, também. né?
Aí uma vez eu chego lá e falo, tô indo entregar din-din, né? Eles falam, você tá indo entregar dinheiro pra quem? Aí eu falo, não, é gelinho, gelinho. Então a Vitória, ela sempre foi uma grande parceira, ela sempre agregou muito nessa nossa parceria em relação a din-din gourmet. O din-din gourmet, ele foi muito aceito, a gente faz com muito amor, a gente faz com muito carinho, a gente guarda muito bem essa receita, né? É que nem a receita do hambúrguer de siri, sabe? Quase ninguém sabe. Pra manter a nossa marca firme e forte. Só tô triste porque você não trouxe um din-din pra mim. Nossa. Mas ia congelar, ou ia derreter, né? Ia. Mas Mas você vai fazer aí com essa sua receita secreta pra eu experimentar, porque aqui é quente. Aqui é bombar esse din-din. bombou já no tempinho que eu morei aqui. É? Uhum. Que legal. Conta mais então, vai lá, pode continuar. O pai da Vitória, o Paulo Wiener, que é também um parceiraço muito grande, ele agregou muito no empreendedorismo na minha vida. Porque pode até soar meio estranho, eu nem sei como é que eu tinha essa visão aqui. Mas pra mim, sempre quando eu vendia no empreendedorismo, eu estava muito associada a lucro, certo? Ao que vinha e ao que deixava de ir. E o tio Paulo, ele me ensinou que a partir do momento que eu consigo ganhar uma visibilidade, o tio Paulo me ensinou que a partir do momento que eu consigo vender não só o meu produto, mas também felicidade, experiência, um sorriso no rosto das pessoas, lucro é só consequência. Lucro vem só depois. Então, eu sempre aprendi com o tio Paulo que eu nunca devo vender apenas o meu produto. Eu devo vender felicidade. Eu tenho que vender experiências, sabe? E com isso me ajudou demais com os meus gelinhos. Eu costumo vender no Bosque Maia, me ajudou muito. Aonde que é? Bosque Maia. É um parque? É um parque. É lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Que legal. Fica uns 15 minutos da minha casa. E Lá é você muito mesmo que vende? Eu mesmo que Como vendo. que é isso? Você tem um quiosque, você põe uma caixa? Como me explica? Onde eu encontro o Rian lá vendendo? Ó, calma aí. E como, né? Eu tenho um cooler. Um cooler que ele se originalizou lá na minha hamburgueria. Porque eu vi um cooler assim vazio, enchi de gin e saí pra vender. Então esse cooler veio comigo pra São Paulo. Somos parceiraços, eu e esse cooler, né? E aí quando eu quero vender, eu pego o cooler e eu encho de din-din. Din-din. Quem produz esse din-din? Eu, meu pai e minha mãe. Em casa? Em casa. E tem de quê? Qual o sabor? Ótimo, uma delícia. Vou falar aqui pra deixar vocês telespectadores com a maior vontade. Eu quero que você me mande uma foto pra gente postar a foto aqui. Claro. Pra que todo mundo veja essa delícia. Eu tenho de sensação Nutella com ninho, maracujá. Vai só imaginando, uma delícia. Aí foi muito bom. Pois é. Ferrero Rocher. Uau. Pistache. Temos de muitos sabores. Muitos mesmo. Perfeito. Então, continuando. Eu encho de din-din o cooler e eu peço pro meu pai pra gente ir no Bosque Maia. E lá eu vou. E como eu já tô com essa nova visão de vender felicidades e experiências, eu comecei a adquirir cada vez mais empatia, cada vez mais naturalidade. Isso foi me ajudando com a minha visibilidade, isso foi me ajudando com a minha fala, com a minha abordagem ao público. Então, foi só benefícios, sabe? Muito bom. Isso aí é legal, Rian, de você ter falado. Por quê? Porque quando uma criança, ela claramente com superdotação, altas habilidades, ela é encaminhada pelo pai e pelos professores, ela tende a ser uma criança engessada, né? E a gente percebe que essas várias experiências, e talvez você pode falar um pouco disso, você, a cada dia, cada nova experiência, a parcerias que você faz, isso te ajuda a usar o seu conhecimento, suas habilidades, mas deixar um pouco de ser engessado, né? Ser você enquanto criança com aquela habilidade. Você percebeu essas suas mudanças com o passar do tempo? Olha, eu não entendi muito bem. Vou explicar. Engessado no sentido assim, de que como é que eu posso explicar? Que você no começo fazia, gravava, mas era mais robozinho. E depois, com essas duas experiências, você foi sendo mais humano, mais empático, mais natural. Você foi percebendo essa evolução com você? Podemos dizer que sim. Quando eu era pequeno, meus primeiros vídeos, minhas primeiras palestras, eu costumava ler. Eu li um texto, lia 2 vezes,
lia 3 vezes. Então eu não conseguia explicar exatamente com as minhas palavras. Por quê? Porque eu era uma criança, eu ainda sou. Ai, meu Deus, né? Falar como adulto. Eu era uma criança pequena. Mais criança ainda, né? Eu era um bebê, gente, pronto. Porque se eu falar que eu era criança pequena, eu não sou grande ainda, né? Então eu era um bebê. Então eu não tinha palavras para explicar. Eu não tinha exatamente um grande vocabulário. Eu não tinha muitas experiências. Eu ainda não galgava em tantos lugares que eu galgo hoje. Então, eu me tornava, podemos dizer que um papagaio, certo? É isso que eu queria Papagaio. falar, isso. Só que conforme as experiências foram vindo, conforme várias pessoas entraram na minha vida, conforme eu fui conhecendo mais palavras, eu conseguia falar do jeito que eu queria. Então, pra mim, é algo muito bom. Eu gosto de ver minha evolução, sabe? Me comparar com eu do passado, sabe? Sim. Então, pra mim, é muito bom porque eu percebo tanto que eu mudei, tanto que eu evoluí. E você dá um show pra gente que trabalha no mundo da educação. Você, de verdade, é alguém que inspira, porque você é mega natural. Você traz experiência. Eu lembro que você falou lá atrás sobre ouvir histórias, né, do seu pai. E depois, seu pai, além de contar, ele passou a ler. matemática, licença, Frank, Sim. que você, mas a Cris, estão doidas para trazer, né, para o podcast a importância e ver a criança falando sobre contar histórias. Sim, exatamente, porque a arte, né, contar história, escrever histórias, enfim, fazer a vida ser vista por outras, né, por outras personagens, enfim, de outras maneiras. Isso é encantador. E você com certeza foi aprendendo com isso, ao ouvir seu pai, Claro. né, contando, enfim, as experiências também, mesmo de criança, que muito te ensinaram. O seu olhar, talvez, para essas experiências possa ser diferente um pouco do olhar de outras crianças, o que é natural. Mas eu estou aqui mega curiosa ainda para saber como o Rian está lá naquele parque, com aquele cooler, que é seu amigo inseparável, seu parceiro, vendendo lá o gelinho, né? Aí a galera vai chegando, seu pai e sua mãe ficam lá com você, e você vai anunciando esse gelinho, tem uma plaquinha com o valor. Me diga aí como que é esse empreendedor em pé ali no parque. Olha, eu e o meu pai. Minha mãe, ela fica lá em casa pra direcionar o dinheiro, os Só PIX. contando dinheiro? Só contando dinheiro. E lá, eu não costumo levar muita coisa, não. Pra mim é só eu, meu cooler, gelinho, din-din e gelo. Só. Eu não levo plaquinha. Eu não levo microfone pra ficar falando, olha o gelinho! Não. Eu chego na pessoa e faço a minha abordagem. Oi, tudo bem? Você quer um gelinho? Oi, prazer. Eu costumo fazer um desafio muito bom. Eu chego na pessoa, eu olho dentro do fundo do olho dela e falo bem assim, ó. O desafio de hoje é o seguinte. Experimentou, não gostou, não paga. Sabe por quê? Olha aí, Porque eu tenho confiança no meu produto. que legal. Eu fui com a Vitória na Praia da Jureia. Vocês conhecem lá? Conheço não. A gente até gravou. A gente fez esse desafio lá na praia. E a praia era dividida em 2 locais. Esse aqui é o primeiro e aqui é o segundo. Os dois é muito movimentado. Mas ninguém recusou. Mais de 100 pessoas, ninguém recusou. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente sabe que é bom. E pagaram depois. Pagaram, claro. Mas não tinha que recusar mesmo. Inclusive, a gente tinha que mandar prender se alguém recusasse um oferecimento desse, né? Porque a abordagem, olho no olho, Técnicas. a maneira como você, Sim. né, se dirige à pessoa certamente tem a ver com isso tudo que a gente está conhecendo aqui. E a sua amiga, que é Vitória. a Vitória, também deve ter ser despojada assim, Sim. tanto quanto você. Olha, a questão é a seguinte, a abordagem é tudo. Já aconteceu de uma vez eu fui vender, eu cheguei assim com a minha abordagem, eu amo ser simpático, eu amo ser super natural, eu sento na grama, eu converso. Eu principalmente gosto muito de quem tem filho, que eu puxo um papo com o filho, eu brinco com ele, mas, gente, eu nunca vi tanta criança bonita, viu? Lá em São São Paulo? Paulo? Sim, lá o pessoal é muito bonito, sério. Eu nasci no lugar errado, Ian. Eu acabei de ver. Só que vocês também são bonitos. Nossa, Obrigado. aqui em Brasília só tem gente bonita. Ian, Olha aí. antes de você continuar a sua história, eu só queria falar, aqui nós temos um parceiro nosso do estúdio, que é a Acelera Resultados.
nosso amigo Alden, que mexe justamente com essa questão de vendas. Ele está aqui conosco atrás das câmeras e a sua fala, percebendo ele é consultor financeiro, consultor nosso também na empresa, ele percebe a alegria dele de ver uma criança já falando sobre técnicas de venda, essas técnicas de empreendedorismo, né, que é realmente algo importantíssimo para mudar essa cultura do Brasil. Claro. Até porque o vendedor, muitas das vezes, ele é visto como uma pessoa chata, né, uma pessoa, igual você falou, que vai ficar falar no microfone, mas não, isso tudo é treinamento que se usa na educação. A Frank sempre fala muito ou aqui. reunião que não Sim. acaba nunca. É verdade. Eu não sou muito fã de reunião, não, viu? É? Não sou muito fã. A gente também não, as nossas reuniões aqui já tem umas Eu não 3 consigo- semanas que não sai. Eu não consigo ficar muito tempo sentado, não. É? Não. Eita, isso aí é uma deixa pro podcast, pra acabar, Tem que Cris. fazer uma maneira da gente dar uma circulada nessa Não, mesa, é porque, né? tipo assim, eu não gosto de ficar muito sentado quando o que acontece. Quando a pessoa fica falando ali por horas, por horas, por horas. Aí, quando eu tô numa palestra, já aconteceu de ter palestras entediantes, palestras em que a pessoa ficava repetindo muito. Tipo, por exemplo, 4 vezes 4. 12, né? 16. 12, isso, não, tá certo. 16, sabe? Não, eu não ia Exatinho. deixar você errar nunca. Eu ia fazer você ficar certo de qualquer jeito, entendeu? Ah, é. Igual a gente combinou aquela hora. Ah, gente. E eu queria que você viesse pra cá, então, pra conversar com a tia Cris bora. aqui. Vamos lá. Porque eu falei que nunca ninguém levantou no podcast. E agora que você falou que gosta de levantar, você só tira o fonezinho e vem aqui pro meio, no meu Claro. meio, do meio da tia Frank, pra falar com a tia Cris aqui, olho no olho, do jeito que você apresenta. Aqui, ó. Olha aí, é porque o estúdio é muito grande, gente. Então ele tá fazendo uma maratona. Vai chegar aqui. Ô, gente, que coisa boa, né? Pode continuar falando, fica à vontade. Aqui vai pegar Aí, você. ó, o seguinte. Conta pra mim mais um pouquinho, eu tô mega interessada Eu agora. gosto muito de Você palestra. lá na praia, vendendo o din-din, e você e a Vitória. Eu quero saber mais sobre isso, que é o que você leva para Claro. sua palestra. Você oferece e rapidamente as pessoas já experimentam e já resolvem pagar, ou precisa ter ali um contexto para você convencer? Como que é isso? Exatamente. Ó, só terminando aqui o assunto aqui. Eu não gosto muito de palestra em que a pessoa repete muito. Uhum. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 9, gente, ó, é 45. Então saiba, 9 vezes 5 é 45. E fica repetindo. Eu não gosto muito não, sabe? Também não. Então eu sempre costumo, na hora das vendas, ser algo super simples. Ser algo super Direto. espontâneo, direto. Eu sempre gostei muito de objetividade. Olha só. Falar, pronto, fechou, entendeu? Entendeu. Pronto. Passar para o próximo. Ser objetivo, só que autoexplicativo. Sempre. Pra mim, o meu pai, ele fala muito pra me ensinar o que é objetividade. Ó, não passa 10 palavras que 5 resolve. Pronto. Ele fala pra mim isso quase toda hora que eu vou gravar um vídeo. Rian, se lembrar. Aí eu, o quê, pai? Ele, não basta 10 palavras que 5 resolve. Aí eu, tá bom, pai. Quem fala isso? Meu pai. Então cite aqui, pai, pra nós, por favor. Cite aqui, rapidinho, só dá um oi pra nós, pra conhecer o pai desse garoto. Isso aí eu peguei de surpresa, hein? Rapaz, mas é só porque a gente fala tanto da presença do pai, só para o senhor se apresentar conosco aqui também. E desculpa já ter chamado, viu? Mas é importante. Apresenta para nós o pai do Rian, nome. Eu sou. Hoje eu não tenho mais identidade. Eu perdi a minha identidade. Quando eu chego nas escolas, quando eu levo o Rian para palestrar, as pessoas falam: chegou o pai do Rian. Aí eu pergunto: como é meu nome? Ô, paizinho, desculpa, perdão. Ô, paizinho. Porque, como é meu nome? Alan. Que bom. Você perguntou para a única pessoa que é a diferenciada aqui, viu? Não tem acontecido isso porque literalmente eu perdi a minha identidade, né? Hoje, quem chega é o pai do Rian. O pai do Rian é aquele ali. E eu não quero levar isso pro lado do orgulho. Eu quero levar isso pro lado da coerência. Né? Pro lado da coerência, que pai é bicho bobo, o filho não pode fazer nada que acha lindo. Isso às vezes atrapalha, né? E com o Rian a gente é bem coerente com tudo que tem acontecido na vida dele, com tudo que ele prega, com tudo que ele fala. A gente acredita muito que tem muita interferência divina nisso também.
que o Rian tem coisas que não tem explicação. Eu vejo que não partiu de mim, que a minha capacidade não foi suficiente para fazer certo tipo de coisas que já aconteceu com esse menino, então a gente acredita isso, que deve ter uma força Além, né? divina, Com certeza. muito mais além, e que o Rian fez uma química perfeita com esse dom que ele tem. Mas a gente sempre está com os pés no chão, né? Muito tranquilo. Numa entrevista que ele deu para a Rádio Nacional, o repórter me perguntou como é que é ser pai do Rian. Eu disse, ser pai do Rian é ter a tranquilidade de saber que ele vai chegar em algum lugar. Não sei qual, mas ele vai. Porque já chegou em vários. Né? Porque a gente tem um filho hoje e a impressão que dá é que está à mercê da sorte. Vou botar numa escola muito boa para que ele no futuro venha ser alguém, passar no concurso público. Então, mas existe aquela dúvida ainda no ar. Será que vai vingar? Será que vai dar certo? Onde será que ele vai chegar? E o Rian, ele nos deixa tranquilo em relação a esse tipo de dúvida. Porque a gente sabe, tem a certeza que ele vai chegar em algum lugar. Agora, onde nós não sabemos. E a gente hoje goza dessa tranquilidade. Né? Ele já chegou em vários, né? Então isso com certeza traz Ele já essa... ganhou bolsa lá fora, do Brasil. E o mais legal, seu Alan, é perceber como pai, o senhor quer que ele chegue no lugar aonde ele quer chegar, né? O Rian, ele tem uma frase, como é que é, Rian, aquela frase que se fala? Que o aluno tem que ser... Que ele quer ser, não que deve ele ser. Pronto, o Rian fala, o aluno bom é aquele que vai ser o que ele quer ser, não o que der para ser. E é isso, não é para ser escolhido, ele escolhe, é só pegar. E pela fala do senhor, a gente percebe, apesar da humildade, da modéstia, né, com respeito a todas essas coisas, que veio de um berço aí de um pai eloquente, né? Com certeza. Seu Alan. Primeiro a questão do contar histórias, né, que começou Sim. tão pequenininho, depois ler histórias, porque talvez hoje o que a gente na área, né, da educação tanto fala como professor é sobre esse acompanhamento da família em relação aos filhos. Às vezes esse papel fica muito atribuído à mãe, né? E a gente tem aqui um pai que está na parceria constante com o filho desde pequenininho. E às vezes fica até difícil entender o que é isso, como que eu, como família, como pai, como mãe, posso cuidar do meu filho nesse sentido de estar o tempo inteiro presente. É isso, foi deitar, e o Rian falou pra gente que o senhor contava história para ele, ali, às vezes está cansado, os dois já estão quase que dormindo, mas rolava uma história, né, Rian? Rolava sempre. E aí é isso que cria laço de verdade, né, que mantém. Então, acho que ele se tornou um escritor também, já está na Academia Brasileira de Letras, ocupando uma cadeira. Tudo isso, Academia Brasileira é maior, né? Academia de Letras. E isso tem a ver mesmo com esse estar parceiro, estar presente o tempo inteiro, né? Então, são pequenas lições que a gente vai aprendendo aqui, que a gente pode, né, de verdade, assim, bater na tecla para as pessoas que estão nos assistindo, que não é nada tão extraordinário se a gente for prestar atenção, como dar esse carinho, esse afeto e estar presente na vida dos filhos, né? Porque ele falou o tempo inteiro, o pai e a mãe são citados como a base. Heróis. Então, é porque talvez gastou tempo com ele, gaste tempo com ele, né? Vai vender com ele lá na praia, né? Lá no parque. Vai vender com ele. Complementando, era até muito interessante esse seu ponto para o seu Alan conversar conosco nas câmeras, conversar com os outros pais. Qual é a entrega que você, a sua esposa, precisam ter para acompanhar o Rian, para poder estar aqui, como ele falou, né? Qual é esse papel e o quanto que vocês talvez deixem um pouco a vida de vocês pela questão, né, de estar apoiando o Rian, e quais são também os desafios, além dos benefícios e os conselhos que você dá para pais, para que, né, possam ajudar no desenvolvimento dos filhos? Olha, o desafio é quase zero. A gente tem etapas, é um desafio. E a gente desenvolveu uma filosofia, que é essa que ele citou, que são 10 passos que a gente aplicou e deu muito certo na vida do Rian, porque
entendemos que o café da manhã que a gente toma não é só para matar a fome. Nós entendemos que o banho que o Rian toma não é só para o asseamento. Tem algo por trás disso. O que é um café da manhã? Não é só para matar a fome. E a gente usava uma técnica muito boa que deixava o Rian numa atmosfera contagiante positiva. Ele acordava às 9, tomava banho e ele vinha tomar café. Então a mesa estava lá o pão de queijo, o leite e um livro aqui em cima, no meio. E eu com a mãe dele, a gente fazia um trato que nós não conversávamos outra coisa, a não ser a respeito do livro. A gente não falava de política, não falava de novela, não falava de futebol. Era uma técnica. Principalmente futebol, né? Era uma técnica minha e da mãe dele. E o livro ficava lá no meio. Então a gente conversava somente voltado àquele livro. Quando o Rian ele fugia do assunto, pai, me leva para o McDonald's. Aí, meu filho, estamos falando sobre o livro. Não estou falando sobre o McDonald's. E o que ali acontecia? Eu conversava com a mãe dele dizia, olha, eu gostei mais da 5ª página. Falava, eu gostei mais da 4ª. Calma. Eu gostei mais da 5ª página. A mãe dele dizia, quando a Rapunzel joga as tranças. Aí eu dizia, eu rebatia do lado. Eu gostei mais da página que quando o príncipe chega. Não, para mim é a 5ª. Não, para mim é a 3ª, quando o príncipe chega. Ou a 6ª. Rian, qual é a melhor? A 5ª ou a 6ª? A minha página ou a página da mãe dele? E o Rian pegava, olhava. Se ele escolhesse da mãe, ele me entristecia. Se ele escolhesse a minha, entristecia da mãe. Então ele falava, as duas são lindas. Eu falei, não, só pode uma. Aí ele dizia, não sei. Eu falei, então escolha a sua. Aí ele ia lá escolher, a minha página é essa, a 7. E ele era envolvido com essa atmosfera. Né? Falei, a 7? Por que a 7? Olha aqui, o príncipe está junto com a princesa, com a Rapunzel, de mão dada. E por que ele está de mão dada? Ah, não sei. Então vamos ler junto. Então ele era inserido numa atmosfera muito forte, sem ele perceber. Sim. E ele fez uma pesquisa na sala dele, que foi muito triste. 35 alunos, não foi? É na 36. 36. Ele fez uma pesquisa seguinte. Quantos alunos tomavam café com o pai e a mãe? E para surpresa dele, nenhum. Só eu. Só ele. Por quê? Porque quando o aluno acordava, o pai já tinha saído. A mãe colocava o pão. Ou, quando a mãe ficava, a mãe botava o pão de queijo na mesa e saía para fazer os afazeres, lavar a louça. E o menino comia aquilo ali sozinho. Tomava o café sozinho. Então a gente descobriu que o café da manhã não é só para matar a fome. É um momento de celebração, de comunhão, de uma atmosfera totalmente voltada para o só sentido. E que o café da manhã se tornou uma agregação. Aí o que a gente fazia? Depois que acontecia isso, ele já estava tomado banho, né? O ambiente estava ventilado, a casa estava arrumada, o ambiente estava de paz. Depois de todo esse processo, que era o banho, preparo ambiental, o café da manhã, a gente fazia uma meditação, uma meditação de 3 minutos. Por quê? Porque deixa o menino centrado, deixa o menino mais controlado, deixa o menino mais seguro de si. A gente fazia essa meditação de 3 minutos. O 6º item, que era a leitura. Depois que ele estava com a barriguinha cheia, tomado banho, o ambiente estava propício de paz, ele fez uma meditação, aí a gente partia para a leitura. O que acontece? Hoje a gente não respeita os livros. Se eu chegar na sua casa, eu falei até para o professor, e pegar um livro emprestado, eu não vou devolver. Esquece, filho. Nem eu vou ler, nem você nunca mais vai ler seu livro. Hoje a gente lê um livro partindo pelo título. Nossa, que título legal. Presta. Então a leitura ela se torna uma guerra. Você está lendo, se você lê deitado, você pega o som. Se você lê com WhatsApp, toda hora você vai ser interrompido para responder uma mensagem. Então, a leitura para o brasileiro hoje, infelizmente, se tornou uma guerra. É ele lendo e a mente lá do outro lado. Por que disso? Aí eu falo, falta de respeito aos livros. E o Rian entendeu que quando a gente está lendo um livro,
a gente está recebendo na nossa casa o próprio autor. Né? Cada qual aqui tem seu ídolo. Como é que você ia receber seu ídolo? Você é fã, deitado, desarrumado. Você ia se arrumar, você ia arrumar a casa, você ia fazer um cafezinho para ele. E se o Rian está ali com um livro de Monteiro Lobato, é a mesma coisa dele estar recebendo um Monteiro Lobato na casa dele. E o Rian entendeu isso. Como que você vai? É assim que você recebe um Monteiro Lobato deitado, meu filho. Com a televisão dessa altura. Respeita o homem, filho. E o Rian entendeu que o café da manhã não é só o café da manhã. Que o banho não é só o banho. Experimente, você está com o seu carro sujo. Leva no Lava Jato. Quando você sai, o carro está leve. Vocês já passaram por essa experiência? Ontem. Certo? Ontem. Experimenta dormir sem tomar banho. É horrível. Verdade. E por que quando você vai se encontrar com o namorado, você faz escovinha, bota a roupa mais bonita, se arruma? E por que não receber Monteiro Lobato da mesma maneira que você vai receber seu namorado? O Rian entendeu isso. Eu tô entendendo agora, você acredita? 12 anos, né, Rian, que eu tô fazendo. 12, Amanhã, né, é? 12 anos, eu tô entendendo Isso. agora. Ué, tia, não era 11? Era 11, né? Não, eu sou um ano mais velha que Isso, você, né? 12. E a gente partiu para a prática. Quando vem aprender, olha que interessante. O Rian, ele lia. Quando a gente lê, olha o que acontece, professor. A leitura sai do papel e vem para a nossa mente. Está aqui dentro. Quando a gente escreve o que leu, a leitura sai da mente e volta para o papel. Com isso, o nosso cérebro faz um giro. Ele tem uma prima que lê 2 livros por semana, livros grossos, e a menina não consegue desenvolver um assunto, só colocando para dentro. Não Só escreve. colocando. E muita gente lê muito e às vezes quando vai botar no papel, tem dificuldade. A redação, coitado, derruba muita gente com isso, porque a pessoa tem dificuldade de botar no papel. Então, eu fazia esse esqueminha, quando ele aprendeu a ler, leu, meu filho? Li. Agora bota no papel. O quê? Tudo que você entendeu. Agora verbaliza e me explica o que você entendeu. Então, ele melhorou a oratória, a escrita, a interação, a letra, né? Sim. E por esse motivo ele se tornou o escritor mais novo do país, escrevendo o primeiro livro aos 6 anos de idade. Por causa desses costumes que a gente aprendeu a praticar na vida dele. De uma maneira suave, Sim. leve, totalmente desopressora, numa comunhão tremenda que ele foi inserido sem ele perceber. E Que é a nós, verdadeira didática, não é, sim, Frank? nós pensávamos que aqui o seu Alan ia falar para as famílias, não foi? Para os pais? Não, ele tá dando Dando aula para nós, gente. professores, Com né? certeza. Os professores que estão nos acompanhando, porque às vezes a gente tem muita dificuldade dentre, né, nós mesmos ali na sala dos professores, em que todos os nossos colegas percebam, seja ele de qual, né, área for, o que é essa tecla que a gente bate tanto do ensinar a ler, do ensinar a escrever, que tem que ser natural, mas natural, porém, tem um método. E hoje o senhor trouxe aqui para a gente um método que funciona dentro de casa, mas que é o que a gente precisa aplicar no dia a dia na escola. Muitos pais me perguntam, mas aí, a gente trabalha a semana inteira. Falei, olha, o melhor dia para aplicar esse método é domingo pela manhã. Porque tá todo mundo em casa. Como é que eu faço? Já coloca seu filho para tomar banho às 9. Deixa ele dormir um pouquinho mais. Por que tem que tomar banho? Porque quando a gente toma banho, além do asseamento individual, a gente está ativando no nosso cérebro que a gente vai fazer algo importante. Quando a gente vai para uma formatura, para um baile, encontrar com a amor da nossa vida, né? A gente não toma um banho. Por quê? Porque aquele momento é importante pra gente. Então, como a gente toma banho para encontrar com o namorado, com a namorada, para ir para algum evento, nós devemos tomar banho, nós devemos também dar importância para aquele momento. Com o filho, com a esposa, ou com o papai e com a mamãe, né? Ou seja, Então. ele já entrava no banheiro para No clima, tomar no banho, clima. A Se gente preparando para sabendo que aquele banho, o motivo era para um momento daqui a alguns Importante. minutos, importante. um momento Quando você especial. vai encontrar com o namorado, não toma. É importante, né? Maurício de Souza tá vindo aí.
Monteiro Lobato tá vindo aí, você não vai tomar banho pra encontrar o Monteiro? Né? Aí veio o segundo, que era o preparo ambiental. Por que o ambiente tem que estar propício a isso? Explica, Ian, por quê? Fala da aranha. Lá. Aranha, nossa. Aí, ó, olha. Essa história, olha, eu já não gosto de aranha, eu odeio aranha. Aranha pra mim é o bicho mais feio que existe na face da Pior terra. do que cobra? Eu não tenho muito medo de cobra, não. Não? Eu acho que cobra até que é bonitinho, sabe? Hum. Só que aranha, pra mim, aranha peluda, aranha grande, eu taco fogo. Eu não gosto, não, sabe? Eu não me sinto bem com aranha. E uma vez eu fui fazer uma viagem a Alagoas pra viajar e eu tinha uma entrevista saindo logo de Alagoas. E eu fui estudar, sabe? Fui treinar minha voz, fui treinar minha fala, as perguntas, sabe? O roteiro. Meu amigo, quando eu tava estudando, escrevendo assim, eu olhei pro meu lado, no lado direito, eu vi uma aranha do tamanho da minha palma. Eu dei um pulo, um berro enorme. Eu saí dali correndo, porque eu não gosto de aranha. Aquilo estragou os meus estudos. Por falta de preparo ambiental. Nossa, eu fiquei muito assustado. Eu não consegui mais dormir, eu não consegui mais estudar, consegui fazer nada. Por quê? Porque não teve o preparo ambiental. Então, sempre quando eu vou fazer esses estudos com meu pai e com a minha mãe, eles costumam sempre ajeitar o ambiente, sabe? O ar circulado, um cheirinho bom, né? Eles costumam varrer, eles costumam limpar a mesa, sabe? Deixar o ambiente preparado para que quando eu sente, eu me sinta à vontade, eu me sinta bem. Porque, querendo ou não, o ambiente ele mexe com a gente. Se o ambiente estiver sujo, a gente não se sente bem. Se o ambiente estiver limpo, a gente já sente um belo conforto. Então, os meus pais, eles sabem disso. E é por isso que eu coloquei no meu item o ambiente. O preparo ambiental. Que é o segundo item. O terceiro era a alimentação física. Qual é a importância disso? É porque é o seguinte, existem dois tipos de alimentação. A alimentação física e a espiritual. A gente não faz nada se estiver com fome. Eu, quando tô com fome, eu fico estressado. Eu não sei você, mas eu fico estressado. Então, como é que eu vou executar um estudo bem se eu tô estressado? Se eu tô com fome? Se meu corpo tá molenga? Então, para você ter uma boa alimentação espiritual, tem que ter uma boa alimentação física. E é por isso que meus pais sempre prepararam um pãozinho de queijo que eu adoro. Eu amo pão de queijo. E um leitinho. Porque o que acontece? Eu já fico forte, eu fico bem. Sabe? O meu corpo, ele não fica fraco. E, sutilmente, o livrinho lá no meio. E sutilmente o livrinho lá no meio. Né? É. Nossa, Gerando tá dando papo, eco. né? Tá dando eco. A gente não conversava. A gente não conversava outra coisa. Não. Era só. E o Rian não tinha pra onde correr. Ou ele entrava no assunto, ou entrava. Deslocado. Exatamente, porque meu pai, ele, nesse momento de estudo, ele não falava de absolutamente nada. Ele não falava de política, de futebol, ele não falava sobre a cultura do nosso país. E ele falava sobre algo que eu gostava e que eu entendia, que era o livro. Então, eu gostava, eu queria entrar na conversa. Porque eu senti uma vontade, caracas, eles estão falando do livro, eu quero entrar, eu quero conversar, eu quero ler o livro. Então, eles criaram na minha mente uma vontade de eu querer ler aquele livro. E, gente, o meu pai, ele usa um truque psicológico que ele até falou. Ele fazia eu escolher a minha página preferida. Ele fazia eu escolher o quê? Eu gostava dos livros, eu gosto dos livros de Maurício de Souza, eu terminei a coleção dele toda. E o meu pai, ele sempre aguçou muito o meu senso crítico, a minha visão. Tanto que eu já encontrei erros no livro do Maurício de Souza. Principalmente no livro da Rapunzel, Soldadinho de Chumbo. Então, meu pai, ele sempre foi criando em mim essa nova visão, certo? Meu pai, ele sempre perguntou, olha, Rian, você prefere a página de papai ou a página da mamãe? E minha mãe me leva com uma cara bem só. E meu pai Só leva... as mães sabem fazer, né? E meu pai, ele me olhava com uma cara bem só. Você que sabe. Não vai lá pro McDonald's. Gatinho do Shrek. Vai. Ó, filho, eu te levo pro McDonald's, viu? Eu te levo. Ele ficava bem assim, ó, os dois, não pode, é só um.
Então, ele me incentivava a ter minha própria opinião formada. Ele me incentivava a escolher a minha própria página. Ele me ensinava a escolher o meu próprio caminho. A não ser Maria vai com as outras, entendeu? E isso sempre foi muito bom. Eu sempre gostei desse truque que ele fazia. Que ele faz, né? Pra falar a verdade. Quarto índio, a meditação. Isso. Só antes, seu Alan, algo que a Cris e a Frank falaram muito sobre isso, e o Rian falando, a respeito dessa técnica que para os professores eu acho que falta muito em sala de aula, e isso faz com que a gente não consiga explorar essa alegria que o Rian menciona ao aprender, que é aguçar a curiosidade. Na verdade, quando a criança ela não gosta de ler, na verdade ela não está entendendo. E tem que aguçar, né? Tem que fazer perguntas, deixar o ambiente para que a criança já é curiosa, né? De natureza, para que ela tenha prazer em estudar ali, né? E a gente vê assim, por falta de respeito aos livros, é que hoje nós temos um grande número, né, de analfabetos funcionais, entendeu? Por falta desses critérios abordados. Como é que eu sou fã, por exemplo, da Ivete Sangalo, e ela liga para mim e fala, eu vou na sua casa às 10 horas, eu recebo ela de qualquer jeito. Pode, gente. Deitado. Não ofereço um cafezinho. A gente faz de tudo. Então o Rian, ele é fã do Maurício de Souza. Quando ele pega um livro do Maurício de Souza, ele dá o devido respeito ao Maurício. Porque foi criado um clima todo e também as provocações necessárias, né? Qual é a página, é a minha, da sua mãe, ou qual seria a sua. Você vê que nesses 10 passos, a leitura ela entra em sexto. Pois é, tem a meditação, que ele ia explicar, né? A leitura ela entra no sexto, depois que ele faz tudo isso é que ele vai ler. Perfeito. Há um preparo psicológico, mental, da mente, valorização, respeito. Sim. Para depois ler. Concentração, né? E a maioria das pessoas atropelam isso. Dá aqui esse livro aqui. Se deita no sofá numa rede, quando chega na terceira página, você vai olhar e tá roncando. É porque é ensinado, né? Tem um método e é ensinado. E ensinar é muito difícil, né? Esse método induziu o Rian a respeitar primeiramente o livro, mesmo que o autor não esteja presente. Eu li junto com ele o livro Grande Mentecapto. Muito bom. Fernando Sabino. Quando faltava uma página ou 2 páginas, o Rian me perguntou, pai, o Geraldo vai morrer? Aí eu falei, vai. Ele começou a chorar. Oh, meu Deus. Eu falei, cara, e agora? Ele tinha 7 anos. 6, 7 anos. Eu falei, vai não. Eu tive que mentir. Vai não, neném. O Geraldo vai morrer. Encerrei o livro ali. Não foi até a última página. Não fui até a última página. Depois eu fui explicando para ele, o Rian, todos aqueles que vão num caminho que bate contra o sistema não tem um bom resultado. Ele estudou a vida de Antônio Conselheiro, ele falou até Tiradentes. E eu falei, o Geraldo é um personagem que, infelizmente, ele foi nesse caminho e não se deu bem. Ele morreu só sorrindo. Não, mas um livro diz que ele morreu sorrindo. O Geraldo morre sorrindo. Aí eu vi o envolvimento do Rian, era tão profundo que ele estava considerando. No livro mesmo, o Elias morre, espancado. Rian começou a chorar. O senhor lá morre. Mas também tem o outro lado do professor Praxedes, que você ama aquela parte. Conta pra tia. Eu amo aquela parte, mas o professor não gosta, não. Eu já estava aqui pensando. A última conta? É porque é o seguinte, tava vendo um debate pra ver quem seria o presidente. Não, o prefeito, isso. E era o Geraldo Viramundo, como um professor, diplomata, poliglota, falava diversas línguas. E quando eu vi o Geraldo, o homem que era, bora dizer, um sem-teto, com roupa toda rasgada, mas ele tinha um intelecto muito bom, ele achou que ele ia ganhar assim mole. E ele já de início, ele queria dar logo uma entrada assim, ó. Queria logo ganhar de Geraldo Viramundo só numa pequena frase. Humilhar. Ele chegou assim e falou assim, ó. Ei, em que língua você quer que eu fale? Por quê? Por que ele falou isso? Geraldo Viramundo olhou pra ele e falou, a última flor do laço em Cutibela. Esse daí é um poema do Olavo Bilac, que se refere à língua portuguesa. A última, porque
A língua brasileira foi as últimas filhas do latim. A última flor, porque a nossa língua é linda como uma flor. É burocrática, mas é linda, viu? A última flor do Lácio, onde ela nasceu. A última flor do Lácio em Cuta, pouca gente conhecia. E Bela, que é bonito. Então, a última flor do Lácio em Cuta e Bela. Só nisso daí ele já conquistou o coração do povo. Ele ganhou o debate, mas ele não se tornou prefeito porque ele não havia servido ao exército. Gente, vocês não vão acreditar, lá no exército ele tá com uma bomba de farinha na comida. Certo, os episódios. Esse livro é muito bom, cara, sério. Muito bom mesmo. Meu filho, você tá aqui, então tem sugestão. Não, Elan, eu quero fazer um comentário com você de algo que a gente fala muito em educação. A gente usa muito uma palavra que chama intencionalidade. E hoje, assim, de verdade, você me deu uma aula, sabe? Eu consegui fazer uma catarse mesmo de quase 2 décadas na educação. E eu vejo que tudo que vocês construíram com o Rian é muito baseado em amor e em intencionalidade. Acho que são 2 palavras-chave que você usou, assim, eu não sei se eu consigo resumir, se você concorda, que o resumo da tua fala todo é esse. De que você e a sua esposa fizeram 2 escolhas, amor e intencionalidade, para que vocês conseguissem construir esse ambiente de aprendizado, de amor, de afeto que vocês construíram com o Rian. E a gente vê que o Rian, ele é mais do que uma criança que sabe muito. Ele é uma criança que se importa e se comove com as coisas que estão ao redor dele. Porque a hora que a gente vê o Rian falando que ele quer ajudar o colega, que ele está ali disposto a olhar para o outro e agir sobre as dificuldades do outro, é mérito dele? Claro que é. Como diz você, existe algo que está além de mim, mas é muito mérito seu e da sua esposa também. E o que eu acho interessante e ao mesmo tempo fico triste que esse método que foi usado no Rian, que hoje virou um costume entre eu e minha esposa, é tão simples e pode ser usado por qualquer um. O Rian é uma exceção que não deveria ser. Sim. Não deveria ser. E é muito simples esse método, gente. É 10 passos. E quando você pega o ritmo e a máquina começa a girar, que você começa a ver o resultado na vida do seu filho, você fica encantado. Eu recebi agora a mensagem do cirurgião, Dr. Alain, que presenteou o Rian com tratamento dentário caríssimo. E lá em Goiânia eu falei, olha, doutor, eu tenho que te ajudar de alguma forma. E o doutor falou, não se preocupa não. Eu falei, eu tenho um jeito, eu vou te dar uma pérola agora. Qual a idade do seu filho? 10 anos. Senta aqui. Expliquei o método. Tchim. Ele saiu de lá e falou assim, isso que você me ensinou agora, pagaria 1000 tratamentos. E ele acabou de me mandar uma mensagem. Falou, olha aí o resultado. Ele acabou de botar no meu WhatsApp, lá em Goiânia. O texto já que o filho fez. Eu falei, o caminho é esse. Tem segredo. Seu Alain, nas palestras do Rian, esse método, ele trabalha também, ele fala sobre isso, ou é a primeira vez que o senhor está apresentando? Os pais. Então, o senhor leva isso de alguma forma, ou é a primeira vez, ou poucas vezes o senhor teve a oportunidade de falar sobre isso? Eu levo quando eu vejo um pai que tem um filho. Informalmente. Sim. Que eu vejo o pai que está perdido e necessita desse. O Rian, quando ele foi receber o título de cidadão baiano, passou pela Câmara e tal, houve aquela solenidade. Veio uma menina da cidade de Xique para conhecer ele, né? Viu ele lá, fantástico, ficou encantado. Trouxe bombom para ele. E o pai perguntou pro Rian, qual é o conselho que você dá para minha filha para ela ser uma leitora, né, Rian? Foi isso, né? E o Rian olhou pro pai e disse, para ela nenhum. Eu dou para você. Que lição, hein? Para ela nenhum, agora para você eu dou. Nós somos conduzidos, pai. Se o senhor não conduzir ela a essa prática, ela não vai. Não adianta que criança nenhuma gosta de ler, não. Começando por mim, eu também não gostava. E não vai gostar, porque nós somos conduzidos. É isso mesmo. Aí o pai, rapaz, o que eu tenho que fazer? Conduza ela. Ela vai amar.
É o direcionamento, né? Que cabe aos pais, que cabe aos professores. É você enxergar o café da manhã não como um alimento. É você enxergar o café da manhã não para conversas aleatórias. É vocês enxergar o café da manhã como um momento sagrado. Que é o princípio de Deuteronômio, né? Ao deitar, ao levantar, né? Que a gente estava conversando, o senhor falando sobre a importância dessa parte religiosa, que nada mais é do que seguir esse conselho, né? De todos os momentos, os pais estarem ali intencionalmente, como a Cris disse, que é o que o professor deve fazer também, com um objetivo claro. O Rian, ele usa uma frase que ele fala, olha, quando seu filho acorda meio-dia, vai direto para a cozinha, pega um pão, enche um copo de café, senta no sofá, liga a televisão, taca o pão dentro do copo e come. Paizinho e mãezinha sabe que seu filho está se alimentando de lixo. Qual seria a sua atitude? Seu filho com 7 anos literalmente tem uma lata de lixo e ele está lá fuçando e comendo. O que você faria? Imediatamente você ia lá e tirava ele. Ele está comendo resto de comida, vai pegar uma doença. Pois sabe que se ele age desse jeito, ele também está comendo lixo, indisciplinado. Não tem aciamento, não tem horário para comer. Já chega de manhã, já liga a televisão para ver besteira. Isso aqui, ó, no futuro não vai dar nada. No presente não vai dar nada. Mas no futuro seu filho vai ter deficiência mental, falta de intelecto. E ele dá essa lapada. E é por aí mesmo, né? Então, aproveitar, na sua fala toda, a gente observa a questão de aproveitar ações pequenas do dia a dia e uma após a outra, né? Porque aí a gente está falando de um café da manhã, de um primeiro banho, de um primeiro momento ali de meditação, de leitura, mas certamente, né, você, a sua esposa, tem aí um outro ritual ao longo do dia até a hora de deitar que fazem com que o Rian seja condicionado, direcionado para algumas questões que vocês julgam importantes, né, que vão provocando nele todo esse entusiasmo, a vontade de desenvolver, né, algumas habilidades. Eu acho que é isso. Não existe assim, eu vou inventar uma roda, vou, né, criar um momento, porque os momentos são esses simples, esses comuns, esses que fazem parte do que a gente precisa ao longo do dia, né? Então, olha, eu vou mostrar para vocês os 10 passos e aonde é que a leitura ela entra. Você vê que está lá atrás. É uma imagem? É um PDF? Tem alguma coisa? Dá pra gente depois colocar na tela, será? É uma foto. Ótimo. Então depois o senhor me envia que eu peço pro Dudu colocar. Tem uma foto que tem um quadro que está na cabeceira da cama do Rian. Esse quadro que é esse aqui, ó. 1. Banho. 2. Preparo ambiental. 3. Alimentação física. Isso tudo é para fazer uma leitura de 15 minutos. Olha o preparo que tem antes. 4. Meditação. 5. Respeito ao verbo. O que é respeito ao verbo? Desliga o celular. Desliga a televisão. Leia sentado. É o Monteiro Lobato que está chegando aí. Respeito ao. Quando aprende a ter o respeito ao livro, ao verbo. 6. Aí entra a leitura. Aí vem 7. Interpretação do texto. Não é a sua interpretação, meu filho. É o que o texto está dizendo. Não vem botar coisa que não tem aqui, não. 8. Encarnação do verbo. O que é isso? Essa é a história do Maurício de Souza. Mas cadê a sua? Encarna, cara, isso aí. Por quê? Porque coloca tudo na conta do autor. Einstein falou isso. Gandhi falou aquilo. E tu falou o quê? Falou o quê, meu filho? E é interessante que o Rian, ele tira praticamente o nome do autor e coloca o dele. Eu sou fã do Bill Gates. Vocês entendem mais ou menos como é que é isso aqui. Bill Gates acorda 8 horas e das 8 às 9 ele caminha. Das 9 às 10 ele lê. De 10 às 11 ele passeia com o cachorro. E de 11 a meio-dia ele vai para academia. Essa é a história do Bill Gates. Você é fã dele? Vamos lá. Eu, Rian, de 8 às 9 eu passeio com o cachorro? Com o teu cachorro. Não. De 9 às 10 eu leio? Não. De 10 às 11 eu vou para academia? Não. Olha o tanto que você está distante do seu ídolo. Você diz que é fã e tal, o ídolo vive uma vida e você vive outra, totalmente diferente. Encarnação do verbo. O Ian entendeu muito bem
amou Maurício de Souza, coleção e tal. Pô, Ian, mas essa coleção não é tua não, cara, do Maurício. Quando é que você vai ter a tua? É mesmo, né, pai? Aí ele criou a Liga da Tecnologia. Escreveu o primeiro livro aos 6 anos, ou seja, encarnou. Entendeu e comeu. Depois da encarnação do verbo, escrita. Escreve tudo que você entendeu, bota no papel. E bota. Depois da escrita, oratória. Agora verbaliza e me explica tudo que você entendeu através da verbalização. Eu costumo, já vão várias professoras lá em casa, e eu costumo mostrar isso na prática. Elas saem de casa bestificadas. Estamos aqui todos. Eu falei, Rian, mostra pra tia como é que é essa tal de encarnação do verbo. Aí Rian pega um livro, tia, escolhe aí um livro e lê, e ele se vai explicando. Explicando, as professoras, cara, tô fora disso. Hoje a gente fala muito sobre essa questão, que o nosso currículo na escola, né, ele pede para que a gente coloque os meninos Olha aí, para fazerem justamente esse passo olha aí. aí, Pedro. Ler, Gosta? pensar sobre o que leu, mas falar sobre o próprio texto sem se colocar lá, depois fazer a sua leitura, né, daquilo ali, se posicionar. O Rian, ele levantou uma questão, que foi uma crítica sobre a literatura brasileira. Questão que ele arrancou isso, não sei de onde. De onde, gente? Aquela que ele falou. Conversou comigo no carro e eu achei fantástico. E achei muito válido, viu, seu Alan? Eu achei muito válido. Aí eu falei, você tem que ter cuidado com isso aí, meu filho, porque são as colunas brasileiras, são esses homens. Tu vai bater nesses homens? Vou. Não tô aqui pra estar olhando pra trás. Ele acha que a literatura brasileira remete o leitor pro passado. Tem um casmurro. Sim. Pode falar, Rian, pode falar. Fala aí, Rian, tu aí. Fala aí pra mim o que você falou no carro. Olha, porque é o seguinte, eu não tô criticando os autores. Eu tô, no caso, dando a minha opinião. Eu amo Machado de Assis, Jorge Amado, mas o problema é o seguinte. Eu assisti a novela, o filme, Gabriela Cravo e Canela. Eu soube muito a respeito em relação ao livro Dom Casmurro. E eu percebi que são histórias que nos arremetem ao passado. Gabriela Cravo e Canela é uma menina fugindo da seca, que quando encontra uma poça de lama, mergulha. Todos nós estamos na lama, se ensina. Dom Casmurro, Capitu e Bentinho. Bentinho, né? Isso. É uma história que se passa em relação a uma suposta ou não traição. Se eu descobrir, o que eu vou ganhar com isso? Nada. A literatura brasileira, ela só aguça a nossa imaginação. Quando não tem imagens, eu digo. Porque ainda tem isso. Imaginar a cena, imaginar o que aconteceu. Ficar só na imaginação. Eu prefiro literaturas americanas. O livro Confiança Criativa dos irmãos Tom Kelly e David Kelly. É um livro extraordinário. E por que eu prefiro literatura americana? Porque é uma literatura que faz a gente olhar para frente, que nos ensina algo. Olha, novamente falando desse livro, que todos nós temos criatividade, basta desenvolver. Sim, tem alguns livros da literatura brasileira que realmente conseguem se destacar, mas não é todos. É muito difícil. Eu, na minha opinião, prefiro literatura americana, pelo simples fato de fazer a gente olhar para o futuro, olhar para frente, e de nos ensinar algo valioso e algo que a gente costuma levar para a vida, não é mesmo? E é por isso que, na minha opinião, eu prefiro literatura americana. E que eu costumo ler livros americanos. E é por isso que o meu sonho é ir para os Estados Unidos. Olha que legal, não é mesmo? Que legal. Quem sabe um dia isso vai virar uma tese de um doutorado, né? A importância de trazer aí conteúdos práticos na literatura, né, Rian? Maravilha. Isso mesmo. É isso. E, seu Alan, peço novamente desculpa de ter chamado, mas eu acho que acertei muito de ter trago o senhor para trazer aí esses ensinamentos. Colaborou demais com esse episódio.
né, para a gente poder ver a formação, né, esses métodos que o senhor vai mandar foto, que o Dudu vai colocar para a gente na tela, para que outros pais possam aplicar essa pérola. Muito obrigado. Muito obrigado, Rian, Opa, também. Eu que agradeço o convite. Tá? Foi maravilhoso. Vou Obrigado. estar Viu? aqui várias vezes. Eu adorei essa experiência, adorei conhecer vocês, viu? Aqui é muito bom. Aqui a naturalidade é o que mais tem. Aqui eu posso ficar à vontade. Aqui eu erro, peço perdão e tá tudo bem. Encerro o Senta na assunto. cadeira com a tia Frank. Senta na cadeira Ele com a tá tia em casa Frank. mesmo. Maravilha. Frank Lane, né? Frank Lane, isso mesmo. Quase que eu falo Frankenstein. Eu vou apanhar. Eu acho que a Maria não vai gostar, Eu vou hein? A apanhar. Maria A Maria é é a fã. filha dela que me E é ensina, fã. tá? Você É? acabou de terminar minha sociedade. Sério, Tô brincando. poxa. A ideia foi Que pena. Sei. Você lembra o que eu falei que ia fazer com ele, se isso acontecesse aqui? Rapaz. Mas não falo, não. Rian, e conta pra gente ali naquela câmera, se alguém quer te encontrar, poder ver as suas participações. Isso. Olha, Conta aí pra eles, como é que a gente acha pra acompanhar mais de perto o seu trabalho? atualmente eu tô mais focado. Ai, meu Deus do céu. Atualmente eu tô mais focado no Instagram. O Instagram tem pouco tempo, tô quase chegando nos 20 mil seguidores. E o meu Instagram é Rian Maia Winner. Gente, é Rian. Y, N no final e R, tá? Fica tranquilo que vai aparecer a vinhetinha do Vai, seu Insta amei. aí. Gente, já me chamaram de Ian. Já me chamaram de Rian com I. E o Ian, I e Y. Gente, já erraram muito meu nome. Aí não acha no Instagram, né? Não, não acha. Mas vamos Ian deixar Maia escrito. com Y. É. Rian Maia Winner. R-Y-A-N M-A-I-A W-I-N-N-E-R. Então, eu continuo aqui querendo conversar mais, mas a gente precisa encerrar por hoje, né? O Rian, de fato, traz para a gente essa nossa expectativa em ser educador, vem justamente porque a gente consegue ver na criança alguém que está sendo feliz agora, que precisa ser feliz, a escola precisa ser um espaço que cause felicidade, como você falou, que prega nas suas palestras, né? Se uma venda precisa causar felicidade, impactar outros, Experiência. isso. Nunca é consequência. A escola precisa também, né, Cris, ser esse momento de ter essa experiência feliz para o estudante, né, seja ele criança, adolescente. E aqui conversar com você, a gente conseguiu enxergar muito isso, que você leva essa alegria, essa vontade de fazer as coisas bem feitas, né, de ajudar, de ir sempre adiante, isso é muito importante falar para as crianças. Obrigada. Né? Então, foi contagiante conversar com você. A experiência também ali, a fala do seu pai, né, seu Alan? A gente agradece porque o senhor traduziu aí, né, com poucas palavras, nesse passo a passo, mas, além disso, no seu jeito de criar mesmo, né, junto com a sua esposa, o Rian, a gente consegue ver o amor sendo traduzido e aqui o resultado, né, concreto dele. Então, quem é bem cuidado, né, quem de verdade é observado, desde a hora que toma banho, a hora do café da manhã, em todas as suas ações, só pode crescer assim, dando bons frutos, né, e gostando de pessoas, porque ele falou que ele gosta de ajudar, né, que ele gosta de estar com o outro, de poder de verdade contribuir, né? E o Rian mostra para a gente na fala dele o tempo inteiro, na prática, ele é simpaticíssimo, né? E ajudou demais o Pode Educar Brasil hoje. Então, nossa gratidão a vocês dois. Claro, tá bom? agradeço ao convite. Fora a honra, né, de estar vindo a Brasília visitar, cumprir o compromisso, pegar um horáriozinho. Sim. E foi o nosso primeiro convidado interestadual aí, que está morando fora. Para nós é uma honra, viu, Rian? Realmente poder, a gente se sentiu importante. Já foi na hora do Faro, no Fantástico, e agora no Pode Educar Brasil. Pra gente foi bom demais. Pode Educar Brasil. Cris, obrigada, viu? fica à vontade. Eu tô apaixonada por você. Eu ficaria assim, eu sei que você tá mega, hiper, ultra cansado, mas eu ficaria a noite inteira batendo papo com você e com seu pai. Foi, assim, simplesmente maravilhoso, sabe? Assim, acho que valeu mais do que quase 30 anos aí de estudo em educação, valeu a pena agora nessas horinhas de conversa.
a gente aprendeu muito, né? E acreditar no ser humano, a gente que trabalha com educação precisa sempre acreditar no ser humano. E acreditar no ser humano é Sim. renovar essa esperança, que eu acho que hoje você plantou uma sementinha a mais de esperança, sabe? Que a gente precisa renovar sempre para continuar trabalhando com educação. Muito obrigada, estou muito feliz de ter recebido você, estou muito feliz de ter te conhecido, e a gente vai se acompanhar agora mutuamente para a gente ver onde é que o Rian vai galgar os novos caminhos dele. E, seu Alan, muito obrigada, viu? Pela companhia, pelo aprendizado, foi muito, muito valioso ter vocês dois aqui. Ah, e tem uma coisa ainda, quem segue o Rian aí pelas redes sociais, sabe desse trabalho maravilhoso, pode começar a seguir aqui, né, esses simples professores do Pode Educar Brasil, Claro. né, vamos compartilhar Que esses sempre seguidores. traz convidados como o Rian, né, Sim. Frank, que nos engrandece em várias áreas da vida, né? Toda semana, então, tem uma pauta positiva sobre educação aqui no Pode Educar Brasil, né, e todas elas com esse intuito de trazer, apresentar mesmo talentos, ideias, né, como hoje a gente ouviu aqui de vocês. Claro. Nossa gratidão imensa. É, vai lá para encerrar, apareça lá. Exatamente. Então, se você veio aqui por meio do Rian ou está nos assistindo, nos acompanhe, siga nosso Instagram, Pode Educar Brasil, se inscreva no canal para que possa ver os cortes daqui a pouco da conversa com o Rian, cortes mais curtos, outras conversas que já tivemos com convidados maravilhosos e os que estão por vir. É algo grátis, mas que nos ajuda muito e fortalece nosso trabalho. E é isso. Na próxima semana teremos mais um episódio. E se você acredita no poder transformador da educação, esperamos você aqui na semana que vem.